No mundo inteiro, novas formas de realizar efeitos especiais são pensadas a todo momento. E no Brasil, isso não seria diferente. Estamos sempre em busca das novas tecnologias. E para a gente entender um pouco mais esse mercado, a gente recebe o Ricardo Bardal, que é o supervisor de efeitos especiais da O2 Filmes. Tudo bom, Ricardo? Prazer, tudo bom? Tudo jóia? Tudo ótimo. Em comparação com outros mercados, o Brasil já possui bons profissionais na área de efeitos especiais? O Brasil, ele inclusive é exportador de profissionais com uma qualidade incrível, assim. É uma pena que a gente exporta muito, né? Ou seja, nosso mercado, na verdade, ele não absorve esse tipo de profissional aqui. A gente tem uma demanda baixa no nosso mercado para um tipo de profissional específico, que é justamente a pessoa de VFX, de efeitos especiais, que já chegou num nível que ele quer dar um passo adiante, assim. Então, por exemplo, a gente tem colegas de trabalho, já passou inclusive pela O2, por outras produtoras, que ele queria ser um modelador muito específico, eu sou de escultura digital, né? E esse cara, hoje ele está na Double Negative, que é uma empresa em Londres, e ele foi lead daquela fazer armadura no Homem de Ferro. Então, você vê que são brasileiros. Na Blizzard, por exemplo, a gente ficou um tempo, uma pessoa lá que saiu do Brasil, acho que em 2000, 2001, alguma coisa assim, talvez um pouco depois, que ele ficou como se fosse o lead de concept, né, de alguns jogos da Blizzard. Então você vê que no Brasil a gente não deve nada à questão de qualidade. O que falta realmente para a gente são projetos. Ou seja, como é que a gente segura esse pessoal aqui no Brasil? Por que você acha então que faltam mais projetos até para o Brasil alcançar maiores patamares? Desde 99 eu trabalho nessa área. Cinema que vamos dizer, é pouco explorado no sentido dos efeitos. Então, por exemplo, a gente tem poucos filmes onde você vê que realmente foi usado efeitos para contar a história, para ter uma narrativa, né? Até por isso que esse filme aqui, que eu específico fui supervisor, ele é bem diferente de outros filmes, porque realmente o efeito ele veio para contar a história. Não é só, é muito comum a gente falar assim, o filme tem muito efeito em cinema, tal. Mas tem, mas é efeitos que a gente não percebe. Algo assim, o céu ficou nublado, a gente foi lá, trocou o céu, passou um negócio, na frente a gente apagou, teve que colocar um poste, um carro, tal. Essas coisas é muito comum hoje em dia. Na publicidade, então, nem se fala, isso aí é quase que o padrão. Todo mundo que filma tem que trocar alguma coisa, porque a plástica da imagem tem que ser incrível, aquela coisa toda. Então, no cinema tem um pouco disso, mas ele é usado como essa ferramenta, vamos dizer, de limpeza. É um acréscimo que não é tão importante assim para a narrativa. É lógico, o visual é importante, mas para a história nem tanto. Esse é o tipo de filme que a gente precisa mais, ou seja, são filmes que envolvem o efeito, mas não é necessariamente, é só um filme de efeito com explosão, bagunça, sei lá, coisa quebrando. Não, não é isso. É realmente fazer o filme onde o efeito também sirva para contar uma história. Ricardo, você acabou de dar um teaser do que a gente vai falar agora, que é o filme Malas Artes e o Duelo com a Morte, que diz aí que é o filme brasileiro com maior número de efeitos especiais, é isso? Exatamente. Em volumes de efeitos, não tem dúvida nenhuma. Malas Artes, Duelo contra a Morte, é o filme de longe com o maior número de efeitos que o Brasil já realizou. Acho que, se eu não me engano, eu posso estar com um número não tão exato, mas são 650 shots que envolvem efeitos. Cenas que são totalmente feitas em computação gráfica, ou seja, cenas que não tem ator, não tem nada, foi tudo construído no computador, as árvores, a vegetação, todo o cenário. Elas estão na faixa, se eu não me engano, 50 cenas. A gente fala assim, por que 650 com efeitos? Porque realmente a gente tem um fundo verde, onde metade das diárias foi feito no mundo real, ou seja, no mundo caipira, onde foi no interior de São Paulo e tal, e o resto foi dentro de um estúdio, com fundo verde. É o que a gente está acompanhando aqui. Está acompanhando aí. Enfim, todo o fundo verde, eu fiquei 40 dias num set de filmagem fechado, tudo controlado ali, onde tinha parte de cenário, e ali foi filmado toda a parte, vamos dizer assim, do Vale Encantado, que é o mundo mágico. Então, o mundo mágico é muito importante, ele é 50% do filme, ele está lá, ele precisa ser contado, a história lá. E ali não tem o que fazer, ou seja, apenas a parte onde os atores interagem foi construída. E eu acredito também que para os atores tenha sido um grande desafio contracenar com coisas reais, certo? Os atores foram muito bem, mas foram ótimos. Você olhava no set assim, o que está acontecendo? Olha ali e tal, e deu muito certo. O diretor é uma pessoa incrível, assim, tem uma paciência, o jeito de explicar dele é muito fácil. E realmente funcionou muito bem. Tanto que raramente a gente refez cenas por causa de atuação, onde eu olho, onde é aquilo. Não, deu muito certo mesmo.
fazer marcações, estava apontando para lá, tem cenas, o que acontece ali no mundo fantástico ali? Até tem uma explosão, vamos dizer assim, né, que acontece lá. E ele apontou para o lugar certinho. Então você tem essas coisas que isso até que fluiu bem entre os atores. Qual a expectativa para o lançamento desse filme? A gente vê testes no cinema, né? Ou seja, a gente que está lá produzindo, a gente tem que ver um pouco antes no cinema, ver se está tudo certo. Fiquei bem satisfeito. A gente desacostuma, vamos dizer assim, quero esquecer que eu vi esse filme 200 vezes, vamos dizer assim, eu quero ir no cinema com um olhar como se fosse a primeira vez. Você relaxa, tá? O pessoal ali da produção, a gente assistiu, e falou assim, poxa, o filme ficou bom, ficou gostoso mesmo, é um filme fácil de assistir. A gente sentou lá, passou todo o filme, acabou, a gente falou assim, poxa, sucesso, assim, eu realmente gostei. Para a gente finalizar, como é que você avalia o mercado e a qualidade da produção nacional? De entretenimento, acho que é um mercado que está crescente. Eu vejo com ótimos olhos, assim, cada vez mais, até que eu falo, façam mais desses filmes, porque quanto mais desses filmes fizer, mais profissionais vão se adequando. Por exemplo, imagine num filme desse, a gente ficou 2 anos. Os profissionais envolvidos nisso têm uma experiência única aqui no Brasil, ou seja, a primeira vez que um projeto ficou tanto tempo em produção, assim, de verdade ali, todo mundo colocando dia a dia, com supervisor, com coordenador, com a equipe toda ali à disposição para o filme. Essa experiência, para quem viveu, é única. A gente tem a qualidade nossa, é fantástica. A gente tem publicidade, a gente praticamente não pede para ninguém. A gente tem filmes premiados lá fora, inclusive com efeitos especiais. A gente tem produtoras que se destacam, a própria O2 se destaca em comerciais que têm efeitos especiais. Então você vê que isso a gente não deve para ninguém. A gente tá no topo mesmo em questão de efeitos. A nossa questão é sempre o mercado de filmes, né, de séries. Esse é o nosso desafio porque ele envolve um volume maior. Ricardo, super obrigado pela sua participação. A gente vai ficar de olho no filme que estreia agora dia 10 de agosto e também que surjam aí mais desafios na área de efeitos especiais, né, Ricardo? Exatamente, surjam mesmo. Tem que realmente vir mais desses projetos porque é isso que vai alimentar o nosso mercado e isso vai fazer crescer mais. Tem que ter bem mais, que venham os desafios, é isso que a gente precisa realmente para o mercado. Obrigado. E você já sabe, continue de olho nas principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, que agora também é Play.